Para a gente começar, então, como retomar o controle da carreira de vocês, a gente vai começar fazendo uma pequena análise, tá? E são aquelas análises que toca o coraçãozinho, tá? São análises, né? Autoanálise, autorreflexão, que vai dar uma mexida aí um pouquinho em vocês, tá? Eu trouxe aqui uma pergunta para vocês refletirem. Primeira pergunta: quanto que você sente que tem controle da sua carreira de 1 a 10? E qual nota que você dá para sua satisfação profissional? Coloca uma nota do lado da outra, tá? Então, assim, 6 e 7, 5 e 3. Quando a gente fala de controle, eu não quero que vocês pensem em controle como uma coisa ruim. O controle é domínio. O quanto que você tem domínio da sua carreira, o quanto que você consegue entender para onde sua carreira está indo, o quanto que você está na área que realmente você gostaria de estar. Depois eu vou trazer mais algumas perguntas, tá? Sobre isso. Vocês conseguem perceber alguma coisa em relação a essas notas? Quem aqui teve alguma percepção em relação a essas notas? O que que eu quero que vocês percebam? Que as notas, elas são um pouquinho parecidas. Percebe, ó? 5 e 4, 8 e 7, 9 e 8. Só o 6 e 1 que tá bem discrepante, né? Mas tudo bem. 5 e 7, 4 e 5. Não, insatisfação é muito, tá, gente? Muitas pessoas são insatisfeitas. Mas quando a gente fala em insatisfação, cada uma tem um ponto de insatisfação. E aí, a gente tem também que avaliar o que que é exatamente, é, o que que faz sentido e por que que eu estou insatisfeita, né? Então, a insatisfação, muita gente tem insatisfação baixa, mas nem todas é pelo mesmo motivo. Olha só, isso, não estamos no controle de quase nada. E assim, quanto menos controle eu tenho, menos satisfação eu tenho. Se eu não consigo direcionar minha carreira, se eu não consigo planejar, se eu não consigo entender para onde eu estou indo, mais insatisfeita eu estou. Então, uma nota baixa de controle também é uma nota baixa de satisfação. Uma nota maior de controle é uma nota maior de satisfação, tá? A Juliana falou: acho que sei o próximo passo e a segunda nota por conta de muito tempo na mesma função. Exato, Ju, exato. Muito tempo na mesma função. Se você quiser falar para a gente quanto tempo você está na função, também traz um pouco de insatisfação e desmotivação. Mas vocês conseguiram compreender? Se eu não tenho controle, se eu não tenho domínio da minha trajetória, eu não vou ter satisfação, tá? Alguns sinais de que você perdeu o controle da sua trajetória, tá? Veja se você tem vários outros sinais, tem várias outras coisas que a gente pode falar sobre isso. Mas desmotivação constante, falta de propósito nas tarefas diárias do seu próprio trabalho, da sua própria função ali, do seu próprio dia a dia de trabalho, e baixo reconhecimento no ambiente de trabalho. É um ciclo, né? Não estou tão motivada, não estou tão satisfeita, acho que eu não sou reconhecida, vou entregar menos. E esse ciclo ele acaba se autoalimentando, se retroalimentando, tá? 12 anos, exatamente. 12 anos, a Juliana está no mesmo cargo, né? O mesmo emprego e mesmo cargo, talvez, né, Ju? Então, realmente, isso traz uma. Por quê? Você vai ter pouco desafio, já conhece tudo, tem pouco desafio, e às vezes nossa própria alma, né? Nossa mente precisa de mais coisa, tá? Então, às vezes isso acontece mesmo. Isso não, é uma quase que certo que acontece quando a gente está muito tempo na mesma área, tá? Tendo dito isso, dos sinais, eu quero trazer agora mais um ponto de reflexão para vocês, tá? Para eu poder entender por que que eu perdi o controle? Eu vou ter que olhar um pouquinho para minha trajetória profissional. Eu vou fazendo algumas perguntas e vocês vão anotando aí, tá? Na folha de vocês. Então, relembra por que que você escolheu sua profissão? Qual foi o pontinho, o gatilho para escolher a profissão? Pode escrever. Escreve, relembra aí, né? Ou você pode escrever ou pode só relembrar, tá? Se quiser também pode colocar aqui no chat para a gente conversando. O seu primeiro emprego, ele foi escolhido por você? Ou foi algo que aconteceu naturalmente? Você foi e falou, nossa, eu quero trabalhar nesse setor, nesse ambiente, e você conseguiu? Ou você
aleatoriamente caiu naquele setor, naquele hospital, naquela instituição, naquela empresa. Admiração, aconteceu naturalmente. Ótimo. Como que você escolheu a sua primeira especialização? Foi com consciência? Foi com... você sabia o que você queria ou você foi por algum motivo, alguém te induziu? Como que você escolheu a primeira pós? Vai relembrando, tá? E dentro da sua empresa hoje, os movimentos que aconteceram lá dentro, você escolheu? Você escolheu mudar de setor, mudar de horário, mudar de cargo? A gente tem algumas mudanças, né? Pode ser micro mudanças ou mudanças maiores. Você escolheu por essa mudança? Você escolheu, você optou por essa mudança? Vai escrevendo aí. Aí, seguinte, no momento que você está hoje, no emprego que você está hoje, ou se você não está trabalhando hoje, essa situação que você está hoje, você escolheu viver essa situação que você está hoje? Você escolheu, você decidiu, eu quero essa empresa, eu quero esse cargo. Tá vindo algum insight? Escolhi pela ciência, por amar o corpo, escolhi por questão do mercado, e a próxima por conta do estilo de vida. Escolhi, de certa forma, sim. Ninguém aqui caiu de paraquedas em alguma coisa? Eu vou falar que eu não escolhi, por exemplo, a, a minha primeira especialização, foi residência, eu quase não escolhi, porque eu queria fazer oncologia, eu não passei, eram só duas vagas, e a coordenadora do curso falou assim: eu tenho uma vaga na pneumologia, você quer? Falei, quero, residência, quero, né, na minha própria faculdade, eu já era de lá mesmo, então quero, fui lá e escolhi. Meu primeiro emprego foi um hospital pequeno, bem pequeno aqui em São Paulo. Não vou dizer que eu escolhi, foi o que aconteceu, foi o que apareceu para mim. E aí, desse primeiro emprego, eu fui demitida depois de 3 anos desse primeiro emprego. Eu não escolhi, né? Eu queria ficar lá. Eu não escolhi ser demitida, fui demitida. Depois de algum tempo passando por Redditor e afim, né? Um tempo depois eu fui parar no Sírio. Eu escolhi? Não vou nem falar que eu escolhi, porque eu nem mandei currículo. Então, eles me selecionaram, não sei da onde, eu fui fazer o processo, era um salário maior, e aí sim, eu escolhi entrar dentro do hospital, e, e eu escolhi escolhi um pouco minha trajetória lá dentro, através de algumas atribuições, mas nem tudo eu escolhi, e acredito que nem tudo vocês tenham escolhido também. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não escolhe, quando a gente deixa a vida levar, a insatisfação é maior. Se você está apenas trabalhando, acordando, ó, você acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha e dorme, não tem perspectiva própria, não tem o planejamento, não tem uma decisão para onde você quer ir no próximo ano, você provavelmente está deixando a vida te levar, e isso vai te gerar uma insatisfação. Que foi o que aconteceu comigo depois de muitos anos dentro do hospital. Eu tinha já 9 anos mais ou menos de Sírio e começou a me dar um negócio, uma insatisfação, uma desmotivação. Mas por quê? Porque eu não tinha escolhido nada para mim. Gente, a última especialização que eu fiz foi a residência, 2005, eu terminei. Aí era 2016, eu não tinha feito nenhuma outra pós. Eu demorei 14 anos para estudar de novo. Eu escolhi a inércia, eu escolhi não estudar, eu escolhi não fazer nada, é uma escolha também. Mas eu não escolhi, eu não construí o meu próximo passo profissional. E não tem como, o resultado é insatisfação. O resultado é desmotivação, porque você não está fazendo nada pelo seu trabalho. Ai, mas eu fiz sim uma pós, mas essa pós que você fez pós-auditoria, em enfermagem de trabalho e fez pós em estética, para fugir da assistência. Essa pós foi com consciência? Você estava entendendo quando você escolheu aquela pós? A auditoria é seu perfil? Você fez uma estratégia para você fazer a transição? Porque aí você faz a pós, você pega aquele seu certificado e você põe na gaveta. Porque não foi uma escolha consciente. Percebem? Eu escolhi várias coisas, mas muito delas acho que foi uma escolha ruim. Tem isso também.
né? Às vezes a gente escolhe por empolgação, algo que a gente viu, mas tudo bem, a vida, ela é feita de escolhas que às vezes não são assertivas. Isso vai acontecer? Com certeza, né? A gente também não pode, não podemos nos martirizar por isso, tá? Mas para você pegar de volta o domínio da sua carreira, o caminho é esse, tá? O caminho é começar a ter consciência do que vocês querem, da escolha, é pegar, dominar, pegar de volta a sua carreira e pensar assim, tá, tem essa pós aqui gratuita, ela me serve de alguma coisa? Ela é gratuita, mas eu vou ocupar meu tempo, ela não vai me servir para nada. Para que que eu vou fazer? Percebe? Ah, eu recebi convite para ir num evento de sei lá, ressuscitação, não sei do que, cardiopulmonar, é que tem a Ana aqui, que ela é de outra área, né, Ana? Um simpósio de educação, sei lá, simulação realística, EAD, alguma coisa desse tipo. Mas não é a área que você quer atuar. Adianta você ir para lá? Você vai, entendeu? Então, a gente começa a ter várias pessoas podem ter decidido coisas pela gente. A nossa colega, os nossos pais. Quem aqui tem vontade? Por exemplo, assim, eu tenho muita vontade de empreender, Thali, mas meu pai e minha mãe é concursado e por isso eu não dou o primeiro passo. Quem está escolhendo a sua trajetória? É você ou são os seus pais? O medo é seu ou o medo é dos seus pais? Ou então, você tem um marido que empreende e ele está falando para você, vai lá, empreende também, empreender é bom, traz liberdade, traz não sei o quê, mas você tem um perfil mais introspectivo, você gosta de segurança, quem que está escolhendo o seu futuro? Escolher na sua carreira é você ou é o seu marido? Então, para a gente se firmar do que a gente realmente quer, a gente tem que ter uma segurança, e é uma coisa que também deu no formulário da maioria, tá? Falta de confiança em si mesma. Como que você vai bater na mesa e falar, eu quero isso para mim, se você não confia em você o suficiente? E aí você não vai ter o controle da sua carreira. Vocês estão percebendo? Tá entendendo onde eu quero chegar? Fui escolhido, tenho vontade de empreender, porém ainda tenho receio de investir. Ó, gente, para empreender tem que ser mão aberta, viu? Tem que sair, tem que investir, porque senão não sai do lugar. A gente perde o controle da nossa carreira quando a gente deixa outras pessoas decidirem pela gente, quando a gente decide sem ter domínio do que a gente está fazendo e quando a gente não confia em nós mesmas. O que eu estou falando para vocês não é algo que tá vindo na minha cabeça. Eu vivenciei muito disso que eu tô falando pra vocês, eu vou mostrar pra vocês a minha trajetória, e muito das minhas mentoradas também vivenciam as mesmas coisas, tá? Insegurança para tomar decisões. Às vezes tá sim um emprego que é bem remunerada, é um emprego que até tem ali um certa oportunidade de crescimento, mas algo dentro dessa pessoa tá falando, esse lugar não é para mim. Mas como que ela vai sair? Se as pessoas ao redor falam assim, você é ingrata, o Brasil inteiro ganhando 5, 4, 3 mil reais, você aí ganhando 8 mil reais, como é que você vai fazer se você é ingrata? Então a gente precisa ter muita certeza, muita autoconfiança, tá? Muita autoconfiança para bancar nossas decisões e pegar o controle da nossa carreira de volta. É isso que vai trazer o reconhecimento que a gente tanto quer. Vocês percebem que tem às vezes aquela pessoa que brilha, ela exalta mais energia? Talvez porque ela está no ambiente dela, que ela deveria estar, tá bom? E aí, eu que trazer aqui para vocês, né? Eu sempre posto essa foto, eu adoro essa foto aqui, que aqui era um plantão noturno, eu estava fazendo 35 anos e o bolo está aí para provar, né? Tem até um monte de saco de pão ali atrás. Eu falei, gente, a foto na época, né? A gente nem, né? Então, ali cheio de saco de pão atrás, né? Que era pão do dia inteiro que estava ali. Mas, enfim. Eu vou falar para vocês que eu não era extremamente infeliz, tá? Eu não era infeliz, mas eu tinha algum incômodo, alguma coisa me incomodava. E eu tinha esse incômodo, mas eu estava bem confortável ali na minha trajetória que eu tinha construído dentro do Círio. E eu me sentia perdida. Como que eu vou sair dessa situação que eu tô? Para onde que eu vou? E a gente vinha muito na minha cabeça. Eu só sei ser enfermeira. Eu não sei fazer outra coisa. O que mais que eu vou fazer na vida?
Mas como que você quer saber o que mais tem para fazer da vida se você não sai dessa bolha que é onde você vive hoje? Você vai almoçar com o pessoal, você vai almoçar com as mesmas pessoas, final de semana você está com as pessoas, à noite você está com as pessoas, você não vive outra vida, tá? Eu tinha medo de se eu tentasse alguma coisa não desse certo. Eu tinha algumas ideias, e se não der certo? Eu tinha medo de ter que começar do zero. Nossa, mas eu estudei tanto, eu fiz faculdade federal, eu fiz residência, eu tô no Sírio. Eu vou começar o quê? Eu vou ter que começar do zero. E dá até preguiça. Dá até, não. Começar de novo, não. É igual namoro, né? Quando a gente termina um relacionamento. Nossa, ai, que preguiça. Começar de novo outro relacionamento. Ah, que preguiça, tá? E eu tinha também uma insegurança de imaginar que eu teria que assumir funções que eu não conhecia ainda. Isso aqui foi um processo, né, que eu fiz um coach de carreira na época, e ela foi destravando esses meus pensamentos e mostrando o quê? Se eu tivesse um planejamento, eu fosse seguindo aquele planejamento bem bonitinha, que tá tudo bem, que ia ser aos poucos, não ia ser de repente a minha mudança, tá? Então, aí, a princípio, eu tinha dois planos de carreira. Eu tinha o plano de carreira para dentro do hospital e eu tinha o plano de carreira para fora, que era para empreender. E eu nem acreditava que eu ia conseguir empreender, tá, gente? Tava lá o plano. A minha mentora na época, ela falou assim, ó, faz postagem no LinkedIn, faz isso no LinkedIn, faz aqui o seu modelo de negócio, faz aqui os produtos que você vai vender, começa a oferecer. Eu fui fazendo e eu fui vendendo. Ainda enquanto eu era enfermeira assistencial, tá? Depois que aconteceu. Então, eu passei por essa fase, deixa eu só ver o chat. Me sinto assim, sem força aérea, estou estabilizada financeiramente, porém, não é mais onde eu quero estar. Exatamente, Lu. A gente, o nosso, o nosso propósito muda, tá? Nossas motivações mudam. O que motivava a gente antes não motiva mais depois de um tempo. Principalmente quando a gente vai fazendo, tem os septênios, né? Que a gente tem 42 até não sei quantos anos. Eu preciso ver direitinho, mas é 35, acho que até 42 até não sei quanto. Tem essa época que a gente vai tendo viradas de prioridades na nossa vida. E se a gente não se atenta, a gente está no mesmo lugar e as prioridades já mudaram, tá? Eu tive filho, parei de trabalhar para retomar. Meu marido investiu, abriu espaço para mim, que não é meu perfil empreender. Levei por 7 anos, acabei de fechar, aprendi muito e é bem isso que você falou. Muito bem. Estou há 13 anos na mesma empresa. Durante esse período, fui sendo promovidas para alcançar nível sênior, fui migrando pelas áreas do financeiro. Caí de paraquedas na área de tesouraria e me identifiquei. A Aline está em mentoria, né? Quero empreender na área de finanças, me sinto insegura para começar. Aline, vai com insegurança, vai devagarzinho, a gente está trabalhando isso. Estou estável, mas penso qual seria o plano B. Pois o A, só sei ser enfermeira. Exatamente, a gente só sabe ser enfermeira. E tem uma coisa também, tá? A mudança, a transição, gente, ela ocorre de duas formas. Tem a transição que eu costumo falar de nível um, que eu posso apenas mudar de cargo, mudar de área, acrescentar alguma coisa. E a mudança de nível 2 que é mudar totalmente de profissão. Nem sempre a gente precisa mudar totalmente de profissão. A gente consegue se encontrar dentro da própria profissão. E foi isso que eu fiz. Meu primeiro nível um tá ali aquele momento que eu fui promovida para a área da gestão de risco. Então, eu saí dos plantões e fui para a área administrativa, tá? Eu me preparei para isso, eu me qualifiquei para isso. Eu tinha a minha coach, a Dani, me incentivando. E eu tinha, lembre, eu tinha outro plano para empreender, que ele estava rolando. Eu não sabia se ele ia dar certo. Mas, assim, eu costumo dizer que para empreendedorismo eu fui escolhida. A enfermagem eu até escolhi. Mas para empreender no que eu faço hoje, eu percebo que eu fui escolhida. Porque foi muito natural. Eu fui indo, fui fazendo, foi dando certo. E eu acredito que é mesmo eu acredito que eu sou um meio para as pessoas se desenvolverem. Eu não fico forçando isso, eu vou lá, estudo e faço, né? É diferente quando a gente tenta forçar algo que a gente está sentindo que tem uma resistência. Então, eu acredito que para empreendedorismo que eu faço hoje, eu fui escolhida. E aí vocês podem pensar assim, né? Nossa, mas você conseguiu porque você, sei lá, trabalhava no CIO. Não, eu tenho aqui demonstração, trouxe aqui alguma das meninas que conseguiram fazer transições, tá? Que conseguiram sair da assistência, foram para a administrativa, tirando a Karina, porque a Karina ela estava numa área que não era a área do estudo dela, e ela conseguiu entrar na pediatria, que era o sonho dela. Então, eu tenho a Isa, que entrou na gestão da qualidade, eu tenho a Fernanda Montenegro, que ela entrou no cuidado paliativo, está extremamente feliz.
A Cá, como eu falei, ela foi para pediatria, ela estava em UTI adulto e ela estudou pediatria, então ela está na pediatria. A Isa, a Isa Mato também foi para a gestão da qualidade, fez a transição. A Isa, ali embaixo, a Isadora, ela está indo para a área de projetos, projetos, melhoria de processos. E ela está fazendo uma transição bem interessante dentro da empresa que ela entrou depois, quando ela saiu da assistência. A Isa, ela estava para desistir da enfermagem. E tem relato dela no meu perfil, tá? Lá do LinkedIn. Ela chegou assim: eu vou desistir da enfermagem, eu não quero mais enfermagem. E ela fez, na época, dois anos atrás, a mentoria em grupo, que era a mentoria Abraço Sua Carreira. A Lu foi para práticas assistenciais, também está indo para a área da qualidade, é um guarda-chuva, tá? A Stephanie também. E a Dominique estava se preparando para um cargo de liderança, surgiu gestão da qualidade e ela foi promovida também. Então, não sou só eu e não são só elas, tem outras mentoradas que revisitaram a sua trajetória profissional e que conseguiram fazer essa mudança dentro da própria enfermagem, tá? A Ana tá aqui, Ana, vai lembrando das áreas que tem na sua, e a Aline também, né? As áreas que tem dentro da área de vocês, tá? E aí, depois eu vim aqui, consegui, né, chegar no empreendedorismo, tá? E eu calculei quanto tempo demorou essa transição. Quando eu comecei aqui essa fotinho foi 2015, mas quando eu comecei a estudar outra área foi 2016. Aí a minha transição foi 2019. Eu estava atendendo já pessoas e depois eu fiz total para empreendedorismo, né? Foi 3 anos cada passo, de um passo para o outro, foi 3 anos. E aí, se eu perguntar para você assim, quanto tempo faz que você está com essa angústia no seu coração? Quanto tempo faz que você está pensando em fazer alguma coisa? Quanto tempo faz que você está protelando tomar alguma decisão? Às vezes faz 3 anos. Em 3 anos, quanto que poderia ter mudado? E, gente, é caso real isso aqui, é real meu caso real. Eu fui lá e fiz a conta. Olha, 3 anos quase para uma transição ocorrer na sua totalidade. Onde você estaria hoje? Se você não tivesse desistido de algo, pensa aí. Há uns 2 anos atrás, de repente você quase comprou um curso, quase comprou um livro, quase aceitou uma proposta, quase se inscreveu naquele processo seletivo. Onde você estaria hoje se você não tivesse desistido de alguma coisa na sua vida? Essa pergunta é forte, não é? Essa pergunta é forte? Ô, Jéssica, a Bahia é um lugar muito ruim para trabalhar, tá? Muito ruim, você vai ter dificuldade mesmo, tá? E a Bahia, ó, Bahia, Rio de Janeiro, Brasília, é muita indicação. Então, vocês têm que desenvolver o networking de vocês, relacionamento, contato, senão vai ser muito desafiador realmente. Quando a gente vai mudar de cidade, a gente precisa entender a cultura daquele lugar, tá? E o impacto que vai ter na sua carreira. Às vezes a gente vai acompanhar, né, um parceiro e tudo mais, ok, tá? Mas a gente tem que estar preparado para esses impactos. Espírito Santo também não está. É, Espírito Santo também. Hoje eu tive mentorado no Espírito Santo, Espírito Santo. Mas vamos lá. Onde você estaria hoje se você não estivesse desistido de algo? E a pergunta, do que você desistiu? Quando você desiste de algo, é o que você deixou de ganhar, né? Pode trocar a pergunta. Então, o que você deixou de ganhar? Você não desistiu de um curso, você não procrastinou para terminar aquele curso. Você não desistiu de fazer uma terapia, que terapia ajuda, né? Você não desistiu de fazer uma mentoria. Você não priorizou ajudar sua mãe, seu irmão, seu marido. Na verdade, mulheres, quando vocês fazem tudo isso, procrastina, vai ajudar o outro, não ajuda você, não se coloca em primeiro lugar. Você está desistindo de ter mais tempo com a sua família, progredindo de cargo. Você está desistindo de ganhar um salário maior. Você está desistindo de mudar de cargo, se você se preparar, se você souber como fazer. Você está desistindo de ter satisfação profissional, desistindo de ter qualidade de vida.
Então, tomem cuidado com o que vocês estão colocando como prioridade e o que que isso está levando vocês a desistirem. O que que vocês estão perdendo quando vocês desistem de alguma coisa? Tá fazendo sentido? Olha só que eu costumo falar muito isso, tá? Eu conto para todo mundo isso. A minha época o que virou minha chave foi ter ido conhecer a formação, o desenvolvimento humano, formação de coaching. Eu dei 12 cheques de R$ 333, foi R$ 6.000 o curso, e uma entrada que era o fundo de garantia, a restituição do imposto de renda, tá? Se eu tivesse desistido de fazer esse curso, eu ia continuar tomando antidepressivo, porque eu achava que eu estava deprimida. Talvez eu ia estar no mesmo balcão, no mesmo posto, fazendo a mesma coisa até hoje. Não tenho dúvida disso, porque a cabecinha estava muito fechada, muito fechada. Então eu conheci o mundo, o universo, e eu poderia ter desistido. Nossa, é muito caro. E eu não tô falando isso porque eu quero que você compre minha mentoria, não, tá? Se quiser comprar, vai ser bem-vinda, vocês vão ser muito bem tratadas. Mas não é por isso, é porque foi o que aconteceu comigo. Eu vi uma amiga que ela estava toda animada. Ela falou assim: Nossa, tô pedindo demissão, não sei o quê. E foi embora, pediu demissão. Eu falei: Mas o que que você fez? Ah, eu fiz um curso. E eu tava procurando algo para me motivar. Na época a palavra era motivacional. A hora que eu vi o preço, e se eu tivesse desistido? Não, eu falei: Eu não vou lá. Eu vou lá. E se eu tivesse desistido, na época que foi a pandemia, eu saí do Sírio em fevereiro, a pandemia veio em março. E se eu tivesse desistido da minha empresa e tivesse voltado para o mercado pro ambiente corporativo? Eu até pensei em voltar. Nossa, pandemia, vou voltar para o hospital. E aí, o que que eu fiz? Lancei o primeiro curso, Enfermeiro Ideal, que a Jennifer está aqui, né? Foi 2000 e quanto? 2020? Não, 2019, 2020. A Jennifer foi a minha primeira aluna. E se eu tivesse desistido de acreditar que eu poderia ajudar mais pessoas, porque na minha cabeça, e eu até estava lendo hoje, depois que vocês podem nos meus stories olharem, eu escrevi no meu caderninho que eu ia aliviar as pessoas das dores delas. E eu escrevi isso em 2017. Aí veio 2018, comecei a atender um pessoal, aí veio a pandemia. Então eu tinha escrito que eu queria isso. E se eu tivesse voltado para o mercado? Eu não teria lançado Enfermeiro Ideal, eu não teria crescido, eu teria desistido de um sonho meu. Vocês percebem? Então, isso dá mais cedo com mais facilidade. Fiz uma mentoria com você, onde estou hoje, uma enfermeira. Ai, que bonitinha, Kátia. Que legal. 2020, então. E vocês percebem? Então, cuidado com o que vocês estão desistindo, tá? Quando você faz demais pelo outro, mas porque é minha mãe, porque é meu filho, porque é meu marido, você está deixando alguma coisa para trás, uma conquista sua. Não é para não ajudar, mas é para ter prioridades, é para delegar, é para aliviar o peso, porque você não é salvadora, não é você que resolve tudo, tá? Eu tô com preguiça, hoje eu não vou estudar, eu vou sair com meus amigos no final de semana, eu vou beber, vou gastar todo meu dinheiro em blusinha. Eu vou comprar bolsa, eu vou comprar sapato. Quando você faz isso, você está desistindo do seu futuro. É simples assim. E principalmente nós mulheres, se você for solteira, o seu dinheiro vai acabar. Você vai ficar aposentada com 3, R$ 4.000. E você está pronta, então, para retomar o controle da sua carreira? Me contem aqui. Que Agora eu vou passar. Agora vem a parte técnica. 4 passos para vocês retomarem o controle da carreira. Vocês estão preparadas, então? Vocês estão sentindo mais vontade de de dominar a carreira de vocês, de pegar a carreirinha de vocês pelo pescocinho ou pelo bracinho, agarrar e cuidar de vocês? Vocês estão com mais vontade, né? Ou deixar a vida me levar? Não dá, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, eu vou passar 4 estratégias, tá? Para vocês retomarem o controle da carreira de vocês. Primeira estratégia. Você precisa reconhecer o que que você pode ou não controlar, tá? Por exemplo, você precisa diferenciar o fator externo, o que que é da empresa e o que que é interno, o que que é seu, tá? Eu vou explicar melhor. Por exemplo, você não pode controlar o salário da sua empresa, a cultura organizacional, a gestão do seu líder. E se você entende isso, vai poupar energia, tá? Porque às vezes a gente fica naquela rebeldia, naquela revolta. Ai, meu Deus do céu, o meu gestor, o meu salário, a enfermagem. Gente, se você tá numa cidade onde a enfermagem ganha R$ 2.000, não tem o que você fazer.
Concorda? E você gasta energia olhando para um lado de algo que você não vai conseguir solucionar. Então o controle é da sua carreira, não é o controle do outro. É controle seu da sua carreira, tá? Então você pode controlar a sua decisão, você pode controlar o seu desenvolvimento, você pode controlar a sua inteligência emocional em algumas situações de conflito. E você pode buscar meios para poder entender os medos que você tem. Tem um exercício que eu faço, às vezes, com as mentoradas, muito legal, que é assim: você pega 3 colunas e você escreve o que te deixa satisfeita, o que te deixa insatisfeita e como você gostaria que fosse, tá? Algumas eu passo essa atividade. Quando você preenche isso, você vai entender exatamente onde está o ponto que você precisa olhar. Você não vai olhar para tudo ao mesmo tempo e também não vai olhar só para o lado de fora. Quando você faz essa tabela, o que que me deixa satisfeita, o que me deixa insatisfeita, como eu gostaria que fosse, você vai entender se é a empresa, se é o seu cargo, a sua atividade, ou se é o seu propósito. Ah, eu tô com salário bom, a empresa é boa, mas eu não gosto do que eu faço. É propósito. Ah, eu tô ganhando muito baixo, mas a empresa é legal e meu cargo é legal. É a empresa. É o salário, muda de empresa, percebe? E aí você começa a ter mais estratégia do que você vai querer fazer, como que você vai direcionar a sua trajetória. Passo 2: defina o que você quer. Estabeleça objetivos claros e específicos para curto, médio e longo prazo, tá? O ideal é que a gente tenha essa curto, médio e longo prazo. Alinhe suas metas, os seus valores e aspirações. Por exemplo, aqui uma das nossas queridas aqui falou assim: meu marido me deu lá um consultório, eu fiquei 7 anos e eu não quis, não é para mim. Gente, não fazia sentido pro valor dela. Ela tentou, mas não era compatível com os valores dela e as aspirações dela. Então a gente precisa entender o que que será que faz sentido para mim e estabelecer meta a partir disso, tá? Um exemplo assim: eu estou tive 2 filhos, estou indo pro meu segundo filho. É um valor para mim estar mais perto dos meus, é um valor para eu estar mais perto dos meus filhos. Essa rotina de trabalhar final de semana não condiz mais. Então, qual que é a meta? A meta não é sair fazendo uma pós-auditoria, sem pensar antes. A meta não é fazer uma pós em estética, gente, tá? Porque você vai trabalhar mais do que no CLT, tá bom? No começo. Então, vocês percebem? Eu tenho que definir a minha meta. Então, eu vou entender o que está me causando insatisfação. Eu vou definir algumas metas para onde eu quero ir depois, posterior, né, para onde eu quero ir. E o terceiro passo é identificar os seus pontos fortes e desafios, né, pontos de melhoria, tá? Que é o quê? Listar suas principais habilidades, realizações, reconhecer quais são os obstáculos que você tem, medos e inseguranças. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, né? É, pegar aqui Verinha. Verinha é maravilhosa, né? Trabalhou muito tempo na área da qualidade, né, Vera? Muito bem sucedida. A Vera tem um potencial imenso de empreender com consultoria. Tem um conhecimento, conhece o Brasil inteiro. O que está travando a Vera, por exemplo, se a gente for pensar? Ô, Vera, eu vou supor, tá? Não estou falando que é você. Mas o que está travando a Vera? Putz, eu não sei por onde começar, não sei se eu sei vender projeto e eu não confio em mim. Estou dando exemplo, tá? Eu não confio. Então, se eu não conseguir entender quais são todos os meus pontos fortes e o que está me impedindo, eu tenho dificuldade de avançar. E outra coisa também, tá? Muito importante. Muito importante. Quem aqui já se perdeu de si mesma, já não sabe mais quem é? Porque entrou no hospital, entrou naquela empresa e tem que seguir o passo a passo. Ai, eu tenho habilidade X, mas eu não posso executar essa habilidade no meu trabalho. Quem aqui sente assim? Eu estou dentro de uma caixinha que todo mundo tem que ser assim, uniforme, cabelo, unha, sem nada, todo mundo tem que ser igual. Eu perdi a minha identidade. Quem aqui sente assim? Eu me senti assim. Eu trabalhei 9 anos com uniforme, eu amava uniforme, cinza, né, com listrinha, chiquíssimo, né, uniforme, ser libanês. Quando eu fui para gestão de risco,
Eu fiz uma consultoria de imagem, porque eu não sabia que roupa ficava boa em mim. Eu não sabia que cor usar. Eu não sabia como me apresentar no ambiente corporativo, no ambiente gerencial, né? No ambiente corporativo. Eu não sabia, eu perdi a minha identidade. Por isso que sair, né? Então acontece, a gente perde a nossa identidade. E por causa disso não vou mais trabalhar? Não. Por causa disso, você vai sempre fazer terapia, vai se recolher, vai voltar ao seu interior, vai buscar sempre estar conectada com o que faz sentido para você, tá? É isso que você vai fazer. Porque a gente precisa trabalhar, e lógico, você também não vai ficar num ambiente totalmente tóxico, que não consegue acolher os seus talentos, mas também você não pode largar tudo assim, né? Tem que ter tudo muito, tem que ter uma estratégia, tá? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Ah, eu sou enfermeira e eu trabalho em tal hospital, mas quem você é? Quem é você? Qual a sua personalidade? O que que você faz bem? O que que você tem dificuldade? Que você, que ambientes que você permeia com facilidade, que você gosta? Você, você consegue ter uma vida social hoje, né? Ou você ficar sempre tensa, preocupada com o trabalho, tão preocupada com o trabalho, tão tensa e que você não consegue ser quem você é realmente. Mudar de cor para aliviar. Eu me sinto aquelas mães que se perdem no pijama. Olha, interessantíssimo. Interessantíssimo. Exatamente. E eu tô cada vez mais trazendo isso para dentro do meu trabalho, tá, gente? Cada vez mais o autoconhecimento, cada vez mais o autoconhecimento. Eu posso te dar a ferramenta que for, eu posso te dar o currículo mais lindo do mundo, eu posso te falar como é que você vai fazer o LinkedIn mais perfeito do universo. Se você não consegue saber quem é você, você vai titubear em alguns momentos importantes. Quarto e último passo, estabeleça prioridade. Você vai determinar o que que é mais urgente para você, o que que é mais importante para você trabalhar agora. E tem um plano de carreira, né? Então vocês já entenderam tudo, né? Eu perdi o controle da minha carreira porque eu não fiz escolhas assertivas, porque eu talvez me perdi no meio desse bololô todo, não tive uma meta muito específica, e agora eu tô com vários problemas para resolver. Tô brigando com meu parceiro, porque eu tô cansada, não quero sair final de semana, tô estressada, não tô disposta a passear com as minhas amigas, meu salário tá baixo, não consigo dar uma condição melhor para os meus filhos de estudo, de repente, enfim, tá? Muita coisa para resolver. Você precisa entender qual que é a sua prioridade. Isso a gente costuma fazer dentro da mentoria, tá? Então, às vezes a mulher, ela vem, ela quer mudar, quer ter mais qualidade de vida. Só que naquele momento, a urgência para ela é sair daquele emprego, por exemplo. Então, a gente vai no que é prioridade. E a gente começa do que é prioritário para que ela se sinta mais confortável para ela depois ir para os próximos passos, tá? E assim, no meio daquele tumulto, do furacão, provavelmente você não consegue enxergar. Primeiro, você está despersonalizada, despersonificada, mais ou menos, né? Perdeu sua essência, perdeu seu brilho, não sabe muito quem você é. Como é que você vai saber qual que é a sua prioridade? Então, lembra? Aí a gente vai repassar aqui os passos, tá? Então, o primeiro passo, você vai fazer com você mesma, vai diferenciar o que que você pode controlar ou não, ver o que está te deixando satisfeita ou insatisfeita, vai definir o que você deseja, aí você vai identificar o que que você tem de bom, que o que você tem de bom é o que vai favorecer o seu movimento, e você vai identificar o que está te travando, e você vai entender como que você vai fazer esses destraves, e você vai priorizar alguma coisa para começar. Tá? Se eu coloco muitos passos, muita coisa para começar, muitas atividades, para muitas metas, né, de uma vez só, provavelmente a gente não vai conseguir, vai se frustrar. Que é aquilo que acontece todo começo de ano, né? A gente se empolga, diz que vai fazer, vai acontecer, e no fim a gente vai deixando passar no meio do caminho, tá? Estou assim hoje, minha urgência é sair do trabalho. Então, exatamente. Aí, Kátia, quando a mulher chega na mentoria comigo, a gente não faz tudo de uma vez, tá? É bem passo a passo. Tem algumas mulheres que precisam fazer uma pausa, não pausa na mentoria, mas elas precisam começar a tomar medicamento para acalmar a ansiedade,
para organizar o pensamento, para ela conseguir dar os próximos passos, porque elas chegam tão exaustas, às vezes burnout, totalmente perdidas, então a gente tem que ir calma. Primeiro vai respirar. Vamos organizar suas ideias primeiro, tá? Alguém aqui se sente bem perdida, assim, não sabe para onde começar, não sabe o que priorizar? Alguém se sente assim aqui? E o reconhecimento, que é tema dessa nossa aula, é como retomar o controle da sua carreira e ter e conquistar o reconhecimento profissional e valorização, certo? E aí eu perguntei o seguinte, né? Eu pensei assim, falei, bom, reconhecimento. O que eu quero transmitir para você sobre reconhecimento é que ele vem primeiro de dentro, né? Ele vem do autoconhecimento. E aí eu peguei a inteligência artificial e eu falei assim, bom, eu não vou achar essa foto na internet. Aí eu pedi assim para a inteligência artificial, gente, presta atenção nisso aqui agora. Eu fiquei chocada. Pedi para a inteligência artificial assim, ó, faça uma imagem comparativa de uma mulher com reconhecimento que vem de dentro e uma mulher que não se reconhece. Ou seja, uma pessoa que busca reconhecimento externo e uma que busca reconhecimento interno. O que vocês imaginam que saiu? O que vocês imaginam? Como é que é uma mulher com reconhecimento, que tem um reconhecimento que começa de dentro e uma mulher que tem um reconhecimento que começa de fora? Alguém consegue imaginar o que que foi, qual foi a imagem que a inteligência artificial criou para mim? Nem imagino. Posso mostrar? Posso? Ninguém. Deixa eu ver. Uma mulher com autoconfiança, segura, imponente? É. Mas olha só o que que ele me mostrou. Eu fiquei chocada. Ele me deu essa imagem. Aí eu falei, que coisa é essa? Pensei comigo. Na hora eu falei, meu, não entendeu nada que eu falei, né? Já fiquei brava com a inteligência artificial. Eu falei, meu, não entendeu nada. Que essa imagem, que essa imagem quer dizer para vocês? Cada um vai entender de um jeito, né? Traduz para mim essa imagem. Postura, a gravata representa masculinidade. Eu pensei nisso, Nayane, eu pensei nisso na hora que eu vi. Eu falei, meu, o que que ele colocou uma mulher de gravata com roupa de homem, né? Pensei comigo, né? O que que é isso? Posso mandar áudio? Pode? Acho que a mulher que tem o reconhecimento que vem de dentro, embora pareça que essa luz, né? Eu acho que é as duas coisas. Uma ela irradia luz e outra que ela atrai luz para ela. Também, eu não tinha percebido a luz. Quer dizer, eu vi a luz, né? Mas eu achei que ela estava toda iluminada. Muito bom. Muitas vezes esquecemos da nossa essência feminina. Isso. Aqui tem reconhecimento interno, tem luz, vida, que tem de fora, somente reflexo dos padrões do mercado. E exatamente, Rosângela. Exatamente. Quando eu vi, eu falei assim, mas gente, ele entendeu tudo errado, que gravata. Aí eu comecei a pensar, eu falei, não, eu acho que até faz sentido, mas ó, a minha interpretação foi a seguinte: a gente às vezes quer é, trabalhar muito, né? Ter uma postura mais masculina, pensei nisso também, para dar conta de tudo, e isso traz um cansaço, não é isso que a gente deveria ser, né? Pensei comigo, mas aí eu resolvi perguntar para ele, eu falei assim, chat, por que que você escolheu essas duas imagens? Porque você pode conversar, né? Que ele é inteligente, então tenho altas conversas. Falei, por que que você escolheu essa imagem? Eu não tô entendendo, uma mulher de gravata. Aí ele falou o seguinte para mim. A escolha dos elementos com camisa e gravata pode ter surgido inconscientemente, agora ele é inconsciente, ó, inconscientemente como uma tentativa de comunicar formalidade rígida e desconforto. Características que às vezes são associadas a alguém que se sente deslocado ou sem identidade própria em um ambiente profissional, que foi o que a Rosângela falou aqui, ó. A que tem de fora somente reflexos dos padrões do mercado. Vocês percebem? Olha só que interessante. E fez total sentido. Ele nem sabia da aula, tá? Ele não sabia da aula. Eu fui lá e pedi só a imagem. Então, faz total sentido, porque olha só, quando eu tento me encaixar dentro dos padrões,
eu vou ficar desconfortável. É, não é pra gente ser rebelde, tá, gente? Ser rebelde, porque eu já fui dessa rebelde e não deu certo na minha vida. Mas é o seguinte, em qual pele você fica mais confortável? Quando a gente tá numa, até mesmo uniforme, pode ser até uniforme. Uma vez, quando eu tava ainda, não lembro se eu era residente, eu era bem novinha na profissão, eu vi uma mulher dando uma palestra, ela era enfermeira, era um evento de MTN na época, nutrição enteral e parenteral. E ela tava com colar de pérola, toda chique, toda bonita. Eu falei, gente, eu queria ser bonita e bem arrumada como essa mulher. Eu pensava, né? E eu vivi muitos anos da minha vida de uniforme. Ok, fez sentido, me trouxe muitos ganhos, depois não fazia mais sentido. E ele é bem clássico daquela mulher que não se conhece muito bem, que não reconhece o seu valor, que não reconhece o que ela faz de bom, que está sempre um pouco na insegurança, tá? O reconhecimento que a gente às vezes busca, e a gente espera que o outro reconheça. Ai, mas o meu chefe não me reconhece. Ah, mas não sei o que, ele não reconhece, mas o mercado não me reconhece. O reconhecimento também, ele vai vir como um aumento de salário, ele vai vir como promoção, ele vai vir com você se posicionando bem no mercado, numa entrevista para mudar de emprego, né? É, esse reconhecimento que a gente às vezes busca um pouco de aceitação, primeiro vai vir do nosso interior. Eu vou me aceitar, eu vou entender o que que eu faço de melhor, eu vou estar segura e confiante de que eu sou capaz. Eu sou capaz de me posicionar numa entrevista ou numa reunião. Eu sou capaz de expressar as minhas opiniões no ambiente de trabalho. E aí o reconhecimento vem. Se eu tento ser igual a todo mundo, se eu digo sim para todos, tem algum áudio aqui? Se eu digo sim para todos, se eu vou junto com a boiada, tá? Talvez eu não consiga ter esse reconhecimento, porque ele tem que vir primeiro de dentro. Eu me reconheço, eu me enxergo, eu me valorizo, eu sei do que eu acredito e eu me posiciono. Aí vem assim aquela questão, como eu falei, não é ser rebelde. Quando a gente está num ambiente corporativo, a gente tem que entender sobre posicionamento também, tá? Eu tenho que entender que não é chegar esse quatro passos aqui sai. Eu tenho que entender que não é impor quem eu sou de qualquer forma. Eu preciso entender como fazer isso. E eu trouxe aqui uma frase para vocês, tá? O reconhecimento vai ser resultado de você se conhecer com estratégias certas de crescimento profissional. Metas claras, que a gente falou, lembra de definir o objetivo, definir o que você quer. Se você tem meta clara, com esse autoconhecimento, isso vai gerar um posicionamento seguro. Lembra, não é posicionamento agressivo, não é posicionamento rebelde, não é querer impor, mas eu sei onde eu quero chegar, tá aqui, estabeleci. Eu me conheço porque eu entendo minhas fragilidades, eu entendo que eu preciso melhorar, eu vou trabalhar nisso e eu vou ter um posicionamento seguro. Isso aqui foi muito o que aconteceu comigo também, o que acontece com a maioria das minhas mentoradas, tá? Então eu estava lá, enfermeira assistencial, lembra? Insegura, não sabia se eu era capaz, não sabia se eu dava conta. Eu entrei em processo de coaching de carreira, entrei nesses processos de mentoria, fiz muita ferramenta, comecei a entender que eu era papapá, tinha uma estratégia. Então eu sabia. Eu fiz a especialização da gestão da qualidade, eu sabia que eu queria ir para essa área. Durante toda a especialização, eu me posicionei para estar nessa área. Então, eu mudei comportamento. Eu mudei, não, né? Eu melhorei comportamento. Eu mudei postura. Eu tinha confiança porque eu sabia o que eu queria. Então, eu sabia onde eu queria chegar. Todos os nossos passos passam a ser intencionais quando a gente sabe onde a gente quer chegar. E deu certo. Olha só a diferença de eu apenas me inscrever numa especialização, fazer o curso e começar a enviar currículo. Não é totalmente diferente o que eu estou falando para vocês, do que vocês imaginam que é fazer uma transição, mudar alguma coisa? Gente, tudo é intencionalidade. Se você sabe onde você quer chegar e que para você chegar lá você vai precisar durante um momento se encaixar naquela cultura, ok. Você não precisa, você não pode se encaixar para ser aceita, para ser reconhecida eternamente sem saber o que você está fazendo. Aí isso vai fazer mal.
mas eu preciso me encaixar momentaneamente. E eu sei o que eu tô fazendo, tá? Então, voltando ao meu caso, eu fiz a minha qualificação, eu fiz toda uma estratégia durante todo o movimento ali que eu estava fazendo após. Eu já fiquei conhecida na área da qualidade. Quando eu fui fazer a entrevista, tava muito tranquilo para mim, porque eu já tinha uma abertura, porque eu galguei essa abertura lá dentro, tá? Ah, você foi interesseira? Não. Eu gostava do tema, eu tinha interesse pelo tema e simplesmente eu trouxe um destaque para mim. Tava indo tudo bem, tava indo tudo bem. Até alguns momentos que depois eu não podia mais fazer algumas coisas que eu gostava de fazer lá dentro, relacionada à comunicação, que era dar algumas palestras fora do meu horário, que era ajudar pessoas na parte de carreira. Começaram a me tirar esse benefício, tirar isso que eu gostava de fazer. Não, você não vai mais fazer isso, não vai mais fazer aquilo. Aí começa a infringir os meus valores. E aí, entendeu? Então, assim, tem um limite. Você vai se moldar até onde você vê que tá tudo bem. Começou a mexer nos seus valores, você não aceita, aí você vai buscar o seu caminho, ok? Tá? Então, assim, nada é rígido, enrijecido. Tudo é muito flexível. Eu vou sentindo, tá? Eu vou sentindo para onde eu quero e tudo mais. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo enxergar pelo menos a trajetória de vocês, como tem sido até aqui e o que pode mudar para melhor. Eu quero, se vocês saírem daqui com essa visão, o que tem sido até agora, onde eu me enrosquei e como é que eu vou sair disso, porque a gente tem muito tempo ainda para trabalhar. E eu não sei vocês, mas eu adoro trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, tá? Tem gente que gosta eu adoro trabalhar. E eu tenho que trabalhar feliz. Eu tenho que trabalhar feliz. E o trabalho para a mulher é a independência da mulher, né? Ou a mulher, gente, a mulher, ela, se ela tem a independência financeira dela, ou que tem um salário razoável, ela se protege de muita coisa, tá? Relacionamento abusivo, como é que é? Agressão, porque a hora que ela não precisa mais, ela pega as coisas e vai embora. Traz independência para a mulher. A gente tem que olhar para a carreira, tá? E aí, seguinte, aí aqui eu vim agora, aí eu vou mostrar para vocês, tá? O que que eu tenho de soluções de produtos, depois eu vou abrir espaço para vocês perguntarem, tudo bem? Posso mostrar para vocês quais são as formas de você ser direcionada por mim?